Bedim, parte 2. Feriados na Espanha, 12 a 17 de julho de 2021. 14 de julho de 2021. Bem, Bedim está de volta. Risos. E assim continuaremos nossas entrevistas, suas perguntas, minhas respostas, os testemunhos, o que você quiser. Então, nós ouvimos. Silêncio. Elisa, eu vi uma pergunta no meu celular onde alguém coloca não sei se. Bem, nós ouvimos você, Elisa. Se eu encontrar um momento, você pode falar conosco sobre deixar ir e deixar-se confiar no um? Para este personagem, acontece o que acontecer nesse jogo, sabendo que realmente somos. Esta é a questão. Já existe um primeiro passo de aceitar que você não é apenas este personagem, que existe algo que é desconhecido para você, que você não pode procurar, que você não pode encontrar por meio de qualquer atividade do mental, da consciência e até mesmo da vibração. Isso coloca você em uma posição especial que foi nomeada em diferentes circunstâncias, ao princípio do acolhimento e da aceitação. Basta já colocar-se, diria nesta postura, neste ponto de vista, calar-se e deixar-te acontecer, que tu não conheces e que sempre existiu, abandonando a ideia de querendo você, agarre-o, abandonando a ideia de querer parar o que vai acontecer e de não esperar nada, aconteça o que acontecer, de deixar o que está acontecendo sem se apegar a ele de forma alguma. Se um pensamento surge, você o percebe, não o segura, não o interrompe e o deixa ir embora por conta própria. Obviamente, pode haver uma sucessão de pensamentos que devem ser tratados com indiferença. Vai amplificar o acolhimento do que é. No final de um tempo variável, você descobrirá que o fluxo de pensamentos, se houver vários, desaparecerá por si mesmo. Seus olhos podem estar bem fechados. Experimente esse tipo de experiência, se possível, em uma parte natural da natureza, de preferência perto de árvores ou da água. Você apenas senta, confortavelmente, você pode ajudar a si mesmo ouvindo os sons da natureza, aqui da mesma forma, sem se prender a isso, sem analisá-los, da mesma forma que com os pensamentos, deixando-os ir, fluir livremente. Se for possível deixar o corpo quieto, em poucos minutos uma forma de paz e silêncio se manifestará naturalmente. Aí também, não se apegue, simplesmente observe o que é, você pode ajudar-se com o olhar de um ponto fixo, de uma árvore ou de água, sem esperar nada, sem pedir nada e sem projetar nada. Depois de alguns instantes, você notará que o silêncio, o ruído da natureza, a imobilidade do seu corpo e a fixidez do seu olhar, se seus olhos estiverem abertos, permitirão que você se aproxime naturalmente do tempo zero, ou se preferir o momento presente. Deixe que isso aconteça sem esforço, se lhe parecer que está sentindo alguma tensão ou esforço, deixe que tudo relaxe por si mesmo, então você estará disponível para o que quer que possa acontecer. Esta é a maneira mais natural e espontânea de poder conhecê-lo, e não ser interrompido por seus pensamentos ou seu personagem. Para aqueles que têm a capacidade de sentir energias ou vibrações, novamente não pare no que você percebe no nível sutil. Você não precisa trazer sua consciência para nenhum outro lugar além do que você está olhando, e se você tem seus olhos fechados, para nenhum outro lugar além de manter uma consciência no centro do coração, o chakra cardíaco, no meio do peito. Deixe aqui também o processo sutil, energético ou vibratório se desdobrar, sem se apoderar dele de forma alguma, simplesmente decidindo deixar acontecer o que se manifesta. E aí também você notará um desaparecimento do interesse de sua consciência por percepções energéticas ou vibratórias.
Você deve permanecer quieto, sem querer e sem desejo, o que aumentará novamente o princípio de acolher e aceitar o que há nesta natureza em que você está imerso. Nesse ponto, você não será mais atraído pelas percepções sutis e estará cada vez mais disponível ao que é, disponível ao aqui e agora, disponível ao momento presente. Não pense nisso como uma meditação ou relaxamento, mas simplesmente como um ato de presença, sem interesse particular, no que pode acontecer. Você descobrirá que à medida que fica mais e mais quieto por dentro, várias manifestações podem acontecer em seu corpo, mesmo se você não perceber as energias ou a vibração. Desse modo, possivelmente repetindo esse tipo de experiência, o estado natural se revelará a você. A verdade hoje é tão simples, tão acessível, que você não precisa de nenhuma vontade para nada, apenas para estar aí, quieto, sem refutar ou negar nada, apenas deixando a vida fluir. E você vai se encontrar. Pode parecer, é claro, rebuscado ou muito simples, em comparação com todas as práticas, todas as yogas e tudo o que se possa imaginar, porque hoje é de fato cada vez mais acessível e, na verdade, cada vez mais simples. Eu diria mesmo que quanto mais simples você é na experiência que estou lhe oferecendo, mais você fica sem expectativas e mais chances e probabilidades você tem de viver o estado natural. Em algum ponto, o duplo touro do coração, a coroa radiante do coração, quer você os perceba ou não, se manifestará e desencadeará uma espécie de mudança na consciência do que você estava experimentando neste ambiente. Espontânea e naturalmente, sua consciência se moverá dentro de você, fazendo com que você descubra e experimente o estado natural. Você perceberá esse momento tentando não agarrá-lo também. A experiência não será necessariamente um estado estável desde o início, mas assim que você perceber essa mudança interna na consciência, esse movimento íntimo da consciência, você será capaz de encontrá-lo cada vez mais facilmente e de forma cada vez mais natural. Mais uma vez, isso não é uma prática, não é uma técnica, mas é simplesmente colocar-se na melhor posição para viver o que sempre existiu e que você esqueceu. Você não precisa fazer nenhuma referência ao absoluto, à morada da paz suprema ou a outros conceitos. É precisamente a liberação de todos os conceitos que o coloca espontânea e automaticamente no momento presente. Na verdade, porque a informação do tempo zero se propagou de todos os lugares nesta terra, e em todos os lugares em todas as dimensões da criação, em todos os universos e multiversos, está ao alcance do coração, e você vai entender intimamente pela experiência vivida que você é esse observador, e não este corpo ou este personagem que pensa ou sente. Quando você percebe por esta inversão de consciência, é suficiente para você simplesmente lá também deixar ir em algum lugar a observação, para penetrar de alguma forma cada vez mais profundamente no coração do coração e na verdade. Isso é feito sem visões, é apenas um mecanismo de reversão e inclinação da consciência que se estabelecerá espontaneamente. Não estamos mais nos tempos de prática, yoga da unidade ou verdade comunicada por um amigo. Lembre-se que se você está neste estado, na humildade e na simplicidade da aceitação, você vai vivê-lo. Você não precisa de mais nada, você não precisa mais considerar as ondas vibratórias, seja qual for a prática ou técnica que seja, e muito mais você está de alguma forma despojado de si mesmo, mais acessível será para você. Nem pense no que você vai fazer com isso, uma vez que você esteja de volta ao seu personagem e à sua vida, nem pense nisso. Depois de algumas experiências, você se fundirá com seu corpo de eternidade, e a verdade surgirá naturalmente também. Não é à toa que foi denominado estado natural ou eu eterno.
Não há risco de ilusão, você terá a certeza absoluta de que acabará com qualquer questionamento sobre quem você é. Aos poucos, as manifestações da graça, das sincronicidades, darão a você a oportunidade de ver a montagem do quebra-cabeça da consciência. Quanto mais você aceita ser humilde quanto a isso, quanto mais você aceita não entender nada disso e não esperar nada, mais você vai viver isso, com facilidade. A sensação deixada por esta experiência não pode deixar dúvidas quanto à sua veracidade. Se você observar que se pergunta após esse tipo de experiência, é porque o personagem voltou ao primeiro plano. Não conceba nenhuma amargura, nenhuma frustração, você simplesmente terá que reproduzir a mesma coisa, sempre sem esperar nada, e a verdade acabará por explodir em você. Lembre-se, acima de tudo, de que isso é tão óbvio quando é vivido, que não pode haver a menor dúvida sobre o que é vivido. Seu personagem, sua história estarão lá até seu último suspiro, mas você descobrirá que esse personagem, que é seu, não é você. Haverá uma forma de desinteresse por qualquer coisa que o tenha questionado anteriormente. Nesse ponto, você terá apenas que aceitar todos os componentes de sua vida, todos os componentes de seus problemas e, da mesma forma, descobrirá que não é nem suas alegrias nem suas tristezas. O estado natural irá se desdobrar e ocupar o centro da sua cena de teatro de forma cada vez mais natural e espontânea, sem a necessidade de replicar a experiência. Você não pode controlar o processo, é o próprio princípio da inteligência da luz. Você então encontrará alegria sem um objeto, independente das circunstâncias de sua mente ou de sua vida, e que essa alegria aumentará, mesmo que você experimente emoções ou pensamentos que o perturbem. Você descobrirá que, sem ficar entorpecidos, coisas e eventos, sem nenhum esforço, de alguma forma deslizarão sobre você sem afetá-lo. Lembre-se, acima de tudo, que você não pode evitar, e que nessa hora você vai aceitar cada vez mais tudo o que pode acontecer no personagem, como na cena de teatro da sua vida, como na cena de teatro do mundo, especialmente neste período, quando nada externo se mantém. Você não vai mais acreditar em nada, nem em sua mente, nem em sua história, mas vai aceitar que ainda está aí, e não será mais afetado por ela. E você vai viver o momento presente, o eterno presente e o tempo zero, tudo ao mesmo tempo. Não importa quais manifestações sejam percebidas ou não, porque esse mecanismo diz respeito antes à consciência, o que eu havia chamado de consciência nua, não dependente de um estado vibratório ou de um estado de abertura de qualquer coisa. E eu lembro que você ficará convencido diante da evidência, e observará mudanças espontâneas em seu comportamento, em sua relação com o mundo, em suas comunicações. Isso se tornará cada vez mais natural e evidente. Estou falando de um tempo extremamente curto aqui. Se você for sincero, se você não mentir para si mesmo, você vai vivê-lo. Isto é o que eu posso dizer brevemente sobre este deixar ir, ou melhor, deixar ser. Podemos continuar. Silêncio. Todos estão dormindo. Irmã. Não, não. Elisa. Ela diz que com esse desdobramento de explicações, eles ficaram totalmente impregnados, em processo de assimilação de tudo isso. O silêncio também é o ensino perfeito. Silêncio.
Gostaria de salientar também, se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ler o que eu pude dizer durante a minha encarnação, todos os ouvintes mencionaram esses momentos de silêncio, onde ninguém realmente disse nada, não perguntaram nada, e todos perceberam que é nesses momentos de silêncio que havia o estado mais natural, a maior presença e a maior evidência. Portanto, é perfeitamente normal hoje, há mais de alguns anos, que você observe este tipo de pausa que, na verdade, como disse nossa irmã, corresponde a uma forma de integração das palavras que foram faladas. Também o aproxima da verdade. Silêncio. Você tem alguma outra pergunta sobre o seu telefone? Elisa, eu estava assistindo, mas de fato esse silêncio já é, na verdade, uma resposta em si. Em um determinado momento, não queremos mais fazer uma pergunta em determinado estágio, não queremos mais uma resposta, não queremos mais nada. Chegamos, estamos completos e temos todas as respostas. Elisa, esse silêncio que realmente preenche tudo. O silêncio está cheio de evidências, verdade, e hoje, mais do que nunca, você percebe isso. Há muitos anos foi proposto, durante o ensino da Outras Dimensões, momentos muito longos, seja de silêncio de palavras, seja de silêncio de olhares, onde se podia falar sem olhar para nada, porque neste momento aí já não se olha para a máscara do outro, isto é, seu rosto ou seu olhar, e que as palavras então pronunciadas pelo outro, penetram em você diretamente, sem o véu dos rostos. Foram experiências da época que certamente foram uma abordagem diferente do silêncio, mas que também contribuíram na sua época para a descoberta do eu, e que assim permitiram aproximar-se da verdade e do real. Lembro que a verdade e o real não são uma comunicação, nem mesmo uma relação dentro de você ou para com o outro, mas muito mais o que se chamou de ressonância, ou seja, uma adequação de um e de outro, onde já não há um que escuta e o outro que ouve, o outro que fala e o outro que escuta, e se os dois até escutam o silêncio sem se olharem, então a ressonância se estabelece naturalmente. É o mesmo no que você chama de ressonâncias de rede ágape. Isso é o que você está experimentando hoje, nestes momentos de silêncio, quando inexoravelmente se aproxima de si mesmo. Se você conseguir ficar em silêncio antes de reagir, falar ou interagir nas circunstâncias normais de suas vidas e seus relacionamentos, você descobrirá que aqui também substitui o relacionamento e a comunicação pela ressonância de coração a coração, entre seu coração físico, seus corpos sutis e o coração da eternidade. O coração da eternidade que tem, recordo-vos, a forma de um hexaedro tetraques, ou seja, de uma figura geométrica perfeita com 24 faces. Você não precisa mais ver este hexaedro tetraques, mas simplesmente experimentá-lo no coração do coração, imediatamente se colocando no ritmo do coração de 3 batidas, que é um marcador da instalação do real. Só que, hoje, você não precisa se sobrecarregar com tudo o que se desenvolveu há alguns anos, porque isso aí se faz com muita naturalidade. Silêncio. Você tem o direito de fazer mais perguntas. Elisa. Vamos, faça perguntas, não durma, acorde. Irmã. Qual é o lugar de outros seres vivos que encontramos todos os dias em nosso mundo? Elisa. Como? Irmã. O lugar dos animais, por exemplo. Porque, só estou fazendo um comentário, eu tinha permanecido sobre a evolução dos reinos, mineral, vegetal, animal, no mundo relativo onde cada reino evoluiu. Isso vai parar agora.
Mesmo estando em um teatro, eu o integrei bem, mas gostaria de ter a opinião de Bidi. O que deve ser lembrado neste princípio da evolução do mineral ao anjo, não é propriamente uma evolução, mas uma progressão onde cada reinado incorporou o anterior. Mas do ponto de vista de toda a criação, o mineral, o cristal está certamente mais próximo do instante zero do que o animal, o homem ou o anjo. Quando você vive o estado natural, absoluto, para Brahman, presença suprema, tudo isso representa absolutamente nada, exceto que, de fato, tudo está em tudo. O reino vegetal se alimenta do reino mineral, o reino animal se alimenta do reino vegetal, estou falando aqui de alimento físico e espiritual. Cada reinado incorporou o reinado que é diretamente inferior a ele, mas o reinado do anjo não é nada comparado ao reinado do cristal que permaneceu mais próximo da verdade, por sua estrutura imutável, por durações de tempos neste mundo extremamente longos em comparação com a vida de uma planta, um animal ou um ser humano. Mas todos esses conceitos e todas essas crenças são varridos pelo absoluto, pois tudo está em tudo e tudo está em nada. O que pode existir como diferença, senão na aparência do movimento, forma e cor, mas também, é claro, da consciência, entre o átomo e o universo? Estritamente nenhum. Faz parte do surgimento do sonho e da organização espontânea desse sonho no instante zero, mas quando você vive que não é nada e é tudo ao mesmo tempo, todo esse conhecimento é totalmente inútil e, em última análise, falso. Era apenas um nível de organização dos sonhos que não apresenta nenhuma solução de continuidade, nem mesmo a mínima progressão quando você é o Parabrahman. O conhecimento não é rejeitado, mas é amplamente transcendido pelo conhecimento direto de quem você é. Em suma, não representa mais nada. O homem está em uma posição central, ele não deve nada a ninguém, nem à consciência, nem à criação, nem a qualquer hierarquia, pois tudo foi criado por nós e para nós. Você vê isso claramente, você vive com mais e mais clareza e mais lucidez. Irmã, posso fazer uma pergunta? Qual é a razão, finalmente, por que uma alma decide vir ao plano terreno? Não depende de nenhum motivo. São as organizações hierárquicas dos planos astrais, que pomposamente se autodenominavam senhores do karma, que isolavam a alma do espírito, inserido nele uma imperfeição, impedindo que a alma retornasse à verdade por meio dela. Encarnações iterativas, que não têm razão e nenhum significado. Apenas o personagem, apenas a alma acredita ser justiciável de qualquer coisa, ou responsável por qualquer coisa. Não há liberdade na vida, o livre-arbítrio e o karma são uma ilusão total. A criação apareceu, a criação desaparecerá sem qualquer razão e sem qualquer justificativa. Ver isso é liberdade. Irmã, temos que fazê-lo, as forças astrais nos obrigam a descer se não quisermos. Enquanto a alma não tiver redescoberto a verdade, ou mesmo o espírito, ela acredita ser imperfeita. A alma não é imortal, é mortal a partir do momento em que o espírito é vivido, o fogo causal destrói o corpo causal. Nesse momento há transfiguração, mas a transfiguração é seguida nos ensinamentos, mesmo do Espírito, de uma crucificação e uma ressurreição, e o que sempre existiu não tem que ser ressuscitado, nem ser crucificado, precisamente porque ele sempre esteve lá. É a burla da espiritualidade, é a burla dos ensinamentos que não se dirigem ao real e que o afasta do real. Você é perfeito antes de nascer, é perfeito quando sai da forma, não é de nenhum mundo, não é de nenhuma origem e sempre esteve aí. Quando você se lembra disso, o mundo se pulveriza, não há mais espaço para nenhum conceito, alma ou espírito, ou qualquer entidade. Quando estava encarnado, costumava receber médiums, que me afirmavam estar em contato com a arte, por exemplo.
Eu vi, era verdade, realmente eles tinham um mestre Mahati ao seu lado, e eu sistematicamente disse-lhes para abandonarem isso, não porque fosse uma ilusão total, mas porque os impedia de viver a verdade. A verdade é sem você, a verdade não tem a alma, a verdade é anterior à criação, anterior a todos os sonhos. Enquanto você acreditar nesse absurdo, não poderá viver a liberdade. Até disse durante os últimos anos da minha vida que até o eu sou, ou se, é uma ilusão total aos olhos da verdade. Isso é o que milhões de pessoas experimentam, mas os ensinamentos espirituais e as religiões são difíceis. Fazem parte das vossas memórias encistadas, mas não representam nada, ilusões e esquemas que foram úteis nesta fase de aparente involução, mas que hoje devem ser totalmente abandonados antes do fim do sonho. Caso contrário, você ficará preso por algum tempo por suas próprias criações, por suas próprias crenças que são falsas. Somos todos uma mentira, sem exceções. Nunca houve ninguém, nunca houve você ou o outro, essas são apenas etapas na redescoberta da verdade e da sua experiência. Irmã, aparentemente está bem travada, já que ainda estamos aqui neste mundo de sonho ou pesadelo, e é tão difícil, para todos, para a maioria das pessoas, poder se desidentificar deste personagem e não se deixar arrastar por este sofrimento e este caos. Portanto, é claro que, como você diz, nós criamos tudo, mas ainda somos liderados por algo. Você é liderado pelas memórias da alma, você é liderado pelo mundo da morte. Porque o mundo das memórias é o mundo da morte. Enquanto você adota este ponto de vista, você se limita e corta a liberdade. Você não tem nada para conquistar, você não tem nada para escalar, você apenas tem que se reconhecer. Repito, a criação é um mito total que simplesmente passa. Você se esqueceu de quem você era além da forma, seduzido pela consciência, seduzido pela experiência, e estou corrigindo o que você disse, porque é obviamente o caos pelo qual você está passando que o liberta ou que o lembra de quem você é. Não se trata de evitar o caos, é passar por ele, para ver e experimentar o que é real. Não há espaço de solução na totalidade da criação, há apenas uma forma de transubstanciação, da ilusão ao real, e que abrange todos os mundos e todas as formas. Você não pode acreditar no que eu digo, você não pode aceitar até vivê-lo, porque sonhamos desta maneira, porque nós mesmos nos criamos dessa maneira. Chegará um momento em que o caos externo será o caos interno de tudo o que permanece como crenças, como adesão a mentiras, e então todos vocês experimentarão a liberdade, como eu disse, vocês se reconhecerão. Você não pode se reconhecer em nenhuma história, em qualquer memória, tudo pertence ao mundo da morte. A única coisa que está viva e sempre foi é você. Você não pode refletir sobre essas palavras, não pode aceitá-las, não pode entendê-las, mas pode vivê-las. A compreensão vem depois. Contanto que você coloque a necessidade de entender em primeiro lugar, você está criando uma parede entre o que você acredita que é e o que você realmente é. Irmã, sim, é verdade o que você diz, o que eu ouvi, é como, bem, é assim que eu percebo, é como se tivéssemos mentido para nós mesmos quando descemos. E então hoje, é uma total incompreensão para esta mente porque não é assim, é na aceitação que é claro, mas estamos colados a coisas que estão além do que temos sido capazes de acreditar até agora, desde que estão em total ilusão e, não estou me dirigindo a você, estou me dirigindo ao que está ouvindo dentro de você. Repito, você não pode entender, faça o que fizer, minhas palavras estão além de seu significado. Qualquer coisa em que você possa acreditar só pode se relacionar com o mundo da morte.
Enquanto persistir a menor crença, resultante de um ensinamento ou de uma experiência qualquer que seja, você se priva da liberdade, porque fundamentalmente se distancia. Todo conhecimento e experiência são apenas uma ilusão passageira. Aquele que vive a verdade não pode apresentar a menor questão deste tipo, uma vez que ele mesmo é a evidência. Observou que todo conhecimento é, em última análise, apenas ignorância, e que apenas o Jane pode dizer que ele está realmente na ignorância, e a verdadeira liberdade é lá. Todo o resto é mentira. Novamente, você não pode acreditar, nem aceitar e muito menos entendê-lo. Somente quando você deixar tudo isso para trás, você se apresentará nu, sem qualquer pretensão, que a verdade o encontrará. Porque você é a verdade. Silêncio. Vocês foram, em última análise, e todos nós fomos, identificados com as sombras, que acreditávamos ser no passado, sem ver que foi a própria luz que projetou estas sombras através da opacidade dos corpos sobre o fundo da tela. Um dia, um ser procurou compreender, não o que era como sombra, mas compreender a realidade dessa sombra. Ele se virou, ele viu a luz projetando a sombra, ele criou a espiritualidade para se juntar à luz, ele não viu que ele mesmo era a fonte desta luz. Cristo disse: eu e meu Pai somos um, no Ocidente, mas temos sido no meu tempo, e nos séculos anteriores, muito pouco para podermos compreender e viver que não havia tela, nem sombra, nem projeção de luz, e que éramos a totalidade do criado e do incriado. Existe a verdade única. Além disso, foi chamada pelo arcanjo Anael em 2009 de verdade absoluta, em oposição formal à verdade relativa. Ele insistiu longamente, desde o ano de 2009, na diferença entre estas duas coisas. O ser livre é aquele que realizou o que sempre foi o não ser. Todo o resto são apenas divagações, esquecimentos, lembranças e pertencem sem exceção à verdade relativa. A verdade absoluta não pode ser discutida, não oferece nenhum ponto de comparação, só pode ser vivida. Repito, a compreensão vem da vivência. Enquanto você colocar a compreensão à frente, você não pode vivê-la. Esta frase, que pode parecer complexa para você, é a mais direta e a mais simples que se pode dar. Silêncio. A vida não tem sentido, e especialmente nenhum significado proibido. Desdobrou-se sem razão, com criações automáticas de leis e planos, e se resolve da mesma maneira, por si só e, sobretudo, sem nós. Silêncio. Elisa, posso fazer uma pergunta? Sim. Elisa, ainda hoje podemos, depois da morte, deixar-nos apanhar pelo mundo astral ou pelas nossas memórias. O comandante dos anciões evocou há muitos anos a dissolução do astral, a dissolução das lojas negras dos mestres ascensionados, a dissolução dos reinos das sombras disfarçados de luz. Portanto, não existe mais um astral coletivo que ainda hoje existe apenas por hábito. As memórias se dissolvem por si mesmas, assim no nível etérico, no nível mental, no nível causal e em todos os níveis da criação. Desde o momento em que você nunca nasceu, como alguém ainda pode se imaginar sendo dominado pelos mundos dos arcontes? O pesadelo está na Terra e apenas na Terra.
Os mundos infernais, estejam eles localizados no intraterra, como os resíduos localizados no mundo astral, serão dissolvidos no paraíso branco e retornarão ao que sempre foram, o absoluto. Elisa. Então, hoje, todas as pessoas que partirem serão liberadas? Eles já estão liberados, o comandante já o havia expressado muitas vezes há alguns anos atrás, onde aqueles que passavam por este plano não podiam ser detidos em seu caminho, pelos hologramas de luz totalmente ocos. Na verdade, a luz está dentro da forma. No mundo da morte e no mundo astral, a luz está fora da forma. No momento da morte, você foi interrompido em seu progresso em direção à luz do sol, por seus parentes desencarnados antes de você, pelos chamados seres de luz. Foi tudo uma ilusão total que o obrigou a reencarnar, reforçando o esquecimento de quem você é. Tudo isso não existe mais. Os desencarnados, como você diz, são colocados em êxtase, no que se chama de astral superior, no que logo chamará de paraíso branco, esperando sem tempo e sem espaço, a resolução do mito da criação. Irmã, será que as almas, as pessoas que viveram na Terra, que foram, que cometeram assassinatos ou que foram más, bem, que viveram coisas difíceis e morreram, encontram a verdade? Por que você está tão interessado no mundo da morte ao invés da verdade? O que é essa curiosidade mórbida que diz respeito apenas ao plano da ilusão? Que curiosidade é essa? De onde vem? Ainda me recuso a alimentar ainda mais a ilusão do mundo da morte e remeto-vos a tudo o que foi longamente explicado entre 2012 e 2017 pelo próprio comandante dos anciões. Existem inúmeras referências ao mundo astral, ao mundo da morte, que o afastariam hoje do que é aqui e agora. Como essa curiosidade permitirá que você experimente o real? Esta é a pergunta que estou fazendo agora. Elisa, como isso pode libertá-lo? De fato é isso. Irmã, porque não é porque eu não quero viver o real, mas é uma realidade. Tem gente que foi má que morreu, e, Elisa, porque, talvez, por causa do julgamento dos maus, e há esta dualidade, são as pessoas que, então você pode pensar que eles mataram, eles eram maus, então há um julgamento. Mas você foi o assassino, assim como o santo, você desempenhou todos os papéis. Elisa, assim, desde que estamos uns nos outros eu entendo. O que você está separando o assassino, ainda há uma separação aí. Onde está esse medo? Para este questionamento, e a resposta que é dada, reflete apenas o medo do desconhecido e o medo do real. O medo é ponto. Eu te repito, não há ninguém. Existe apenas a pura beatitude. E enquanto houver um interesse que permanece, sob a forma de medo do desconhecido, dos vilões, dos arcontes, das forças demoníacas, vocês estão presos por vocês mesmos, não por entidades. O caos deste mundo é mais do que suficiente para se viver, para acrescentar medos ocultos que só mostram ignorância da verdade, e que o afastam da verdade, inexoravelmente. Tive, portanto, a oportunidade de repetir, em inúmeras intervenções, que vocês tiveram a aparência de uma escolha entre sofrimento ou amor, então por que sofrer de medos que são apenas projeções do que ainda nem sequer foi vivido? Onde está esse medo, se não na mente, nas projeções e em um cinema que se conta a si mesmo? Elisa, chegou a hora. Não há nada a evitar, não há nada a temer, há apenas ser o que você é. Tudo o mais alimenta suas fantasias, e não alimenta a verdade que você é. Você está se programando para um sofrimento que é igualmente ilusório. A beatitude do estado natural dá a você a oportunidade de viver o amor ágape, aqui mesmo, através deste saco de carne. O que você está procurando? Você é inteiro, é completo e é perfeito, sempre foi.
Portanto, você deve parar de contar suas fantasias, parar de alimentar os mundos da morte e, finalmente, voltar-se para a verdade. A verdade é sem história, sem cenário e sem mundo. Você terá o suficiente para fazer no que este mundo está lhe dando para viver, para ir, temer os arcontes ou qualquer entidade. Esteja disponível para o que você é e, como você diria, esteja ausente para todas aquelas entidades que não têm substância. Elas existem, é claro, mas são parte da verdade relativa. Portanto, é também uma mentira para o absoluto e a pura beatitude que você sempre foi. Eles são uma espécie de jogo mórbido de consciência que joga com suas memórias e que não tem nada de real sobre isso. Elisa, chegou a hora, é 32. Como? Elisa, é 32. Então é 32. Bem, Biddy o saúda, agradeço por estas trocas, por absolutamente todas as suas perguntas, por todos os seus testemunhos, porque eles nos permitiram a todos viver esta realidade, ou pelo menos aproximar-se dela para vocês, e só posso desejar-lhe a verdade e a paz, que não depende de nada, de nenhum arconte, de nenhum Deus, de nenhum ser de luz, e que depende real e concretamente só de vocês, e só de vocês. Até breve. Até breve, Biddy. Obrigado, Biddy. Obrigado, Biddy. Obrigado. Aplausos. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 45 24 84